Hello, everybody, and welcome to today's Olá a webinar. todos e bem-vindos ao webinar de hoje sobre a gestão de sangramento em pacientes que estão a levar a usar terapêutica hormonal para a menopausa. Antes de começar, queremos agradecer à Abbott por tornar possível a realização deste webinar. O programa e o conteúdo são da responsabilidade da EMAS, a Sociedade Europeia de Menopausa e Andropausa. Falando de algumas questões técnicas, vocês estão a usar modo de ouvir apenas, significa que não vão poder ligar o microfone e desta forma impedir quaisquer ruídos indesejados. Podem usar a secção de Q&A, de perguntas, para colocar as vossas questões em qualquer altura durante a apresentação e no final mesmo a oradora poderá responder a estas perguntas. As seguintes línguas vão ser traduzidas: ucraniano, mandarim, espanhol e português. Pode selecionar a língua no ícone do globo que aparece no Zoom. Recordo também que estamos a gravar o webinar de hoje, que depois vai estar disponível no site da EMA. Queremos dar agora as boas-vindas à professora Natália Pedachenko, a diretora do Departamento de Obstetrícia, Ginecologia e Perinatologia da Universidade de Saúde Nacional de Chupik. Além disso, é também secretária executiva da Sociedade Ucraniana de Ginecologistas e Endocrinologistas. Muito obrigada, Lina, e obrigada, caros colegas, pela vossa atenção. O meu agradecimento à EMAS e à Abbott por tornarem possível a minha presença neste evento. Muito obrigada pelo convite. É um grande prazer e uma honra para mim participar nesta discussão. O objetivo da minha apresentação de hoje é a gestão do sangramento em pacientes que são alvo de terapêutica hormonal para a menopausa. A questão aqui é a terapêutica hormonal e estamos a tentar aumentar a adesão das nossas pacientes, o cumprimento do regime e muitas vezes esquecemos da história desta questão muito importante. Por isso eu gostava de falar dessa história, um aspecto muito interessante deste tópico, para lembrar o que era o elixir Brown-Séquard. Estamos a falar de um cientista de renome, Charles-Édouard Brown-Séquard, que foi uma das primeiras pessoas a defender a existência de substâncias que agora são conhecidas como hormonas. E aos 72 anos, ele criou a injeção hipodérmica, foi apresentada em reuniões médicas, consistia de um fluido preparado a partir dos testículos de cães e outros animais, e esta injeção permitia rejuvenescer supostamente a vida humana. Claro que isto durava apenas durante alguns meses, era na altura muito popular no mundo científico, é resultado desta experiência com as cobaias, e foi na realidade o início de um processo de experimentação que é importante ao nível endocrinológico, quando falamos de terapias hormonais realizadas nos humanos. Hoje em dia, como podemos ver, as terapêuticas hormonais, ou seja, que usam esteroides, acaba por ser o padrão mais recomendado por parte de quase todas as organizações do líder da área ginecológica e obstétrica. Podemos ver muitas dessas instituições neste slide. Temos aqui todas estas entidades que são líderes nesta questão dos tratamentos hormonais para a menopausa. E há pouco mais de 100 anos é quando a história começou com este professor Brown-Séquard. Então, por que é que nós continuamos a falar desta questão? Por que é que ainda é complexa? Porque a maior parte das mulheres do mundo que precisam
de MHT, da terapêutica hormonal ou indicação médica para a menopausa, muitas vezes não recebem esse tratamento necessário. De acordo com as estatísticas, a percentagem de mulheres com indicação médica para a terapêutica hormonal, e devo enfatizar que é um tratamento, não é algo anti-idade, uma fórmula anti-idade, mas trata-se sim de um tratamento médico. Temos 85% de mulheres em todo o mundo que precisam de acesso a este tratamento, 85% aproximadamente. No entanto, a percentagem de mulheres com indicação médica que efetivamente recebem o tratamento é muito baixa na realidade. Na Ucrânia é de apenas 2% ou menos. Na Itália, na Polónia é superior, no caso da Polónia 23%, de acordo com os dados da Sociedade Europeia de Menopausa e Andropausa. Hoje eu gostava de partilhar a experiência ucraniana e como temos tentado subir esta percentagem e também melhorar o cumprimento da terapêutica hormonal em mulheres que estão na menopausa. Muito bem, como podem ver aqui, apenas uma em 4 mulheres faz terapêutica hormonal para a menopausa durante mais de um ano. Infelizmente, 63% das mulheres que recebem esta prescrição de um tratamento muito importante acabam por cumpri-lo apenas durante 3 meses ou menos. Não são dados muito simpáticos na realidade. A questão é porquê? Porquê é que as mulheres não continuam a fazer o tratamento no nosso país? O principal problema, a razão principal para a interrupção do tratamento é o facto de as mulheres sofrerem sangramento uterino imprevisto enquanto estão a fazer este tratamento, esta terapêutica hormonal para a menopausa. 25 a 50% das mulheres acabam por ter de interromper o tratamento por causa do sangramento intrauterino. E é muito importante para nós compreender como gerir esse sangramento e evitá-lo para melhorar estas estatísticas não muito promissórias. Qual é o nosso papel como médicos na gestão da menopausa? Eu penso que, em primeiro lugar, é um papel essencial no sentido de ter mais conhecimento. Todos os dias temos de aprender, temos de continuar o nosso processo de formação, ler a literatura que fala dos tratamentos, dos ensaios, experiências a ser realizadas nesta área, estar informados a respeito das diretrizes em relação à terapêutica hormonal. Temos de estar constantemente atualizados neste sentido, para poder fazer uma escolha informada em relação aos tratamentos com estrogênio e progesterona, perceber quais são os benefícios específicos de determinadas combinações e garantir também os fatores de mitigação do risco, no caso das mulheres com fatores de risco. E também considerar as contraindicações absolutas e relativas no caso de estrogênicos e progesterona. Também é muito importante como base para a comunicação com os nossos pacientes, aumentar a nossa eficácia, a forma como nós partilhamos informação sobre os riscos e os benefícios aos nossos pacientes, para que se possam tomar decisões informadas. E queremos também oferecer mais segurança, mais confiança e apoio às nossas pacientes durante o período de terapêutica hormonal durante a menopausa. Eh, a título individual, com cada paciente, estar em contacto com elas através do Telegram, do WhatsApp, do Messenger, seja o que for. Muito do nosso trabalho também deve incluir o contacto com os pacientes. Faz parte do nosso trabalho. Para obter bons resultados, temos de nos comportar
como médicos, não apenas quando a paciente está à nossa frente na consulta, mas também fazendo um acompanhamento rigoroso, mesmo fora do consultório. E queremos fazer este acompanhamento, este processo de monitorização regular para identificar alterações nos fatores de risco e para confirmar a necessidade de um tratamento contínuo ou da sua modificação. Também devemos programar este acompanhamento durante pelo menos os primeiros 3 meses, depois da prescrição da terapêutica hormonal, para fazer uma revisão do nível de tolerância a efeitos secundários e especialmente a algumas perturbações ao nível do sangramento. E, evidentemente, oferecer também a possibilidade de consulta e acompanhamento, pelo menos ao nível anual, para rever e ajustar a terapêutica e os objetivos do tratamento. Sendo assim, nós temos de perceber, por exemplo, que a existência de pequenas quantidades de sangue nos primeiros meses depois do início da terapêutica é algo relativamente comum e deve ser explicado nesse sentido às pacientes, porque os dados indicam que este é um efeito bastante comum. Nós temos de explicar à paciente com antecedência, antes do início do tratamento, porque se a paciente estiver preparada para este efeito, não vai deixar de fazer o tratamento apenas por causa da ocorrência destas pequenas quantidades de sangue em períodos inesperados do mês. Se a paciente estiver informada, não vai ficar surpreendida e vai respeitar e cumprir o tratamento. Portanto, é muito importante dar essa confiança à paciente. E nós, como médicos, como ginecologistas, como médicos de família e médicos de cuidados primários, temos de trabalhar, lidar com esta questão. Temos de perceber que estas possibilidades existem e depois saber transmiti-las à nossa paciente para diminuir o nível de nervosismo das nossas pacientes. Mais uma vez, isto é algo que nós temos de explicar como uma possível desvantagem, possível efeito secundário que se pode verificar nos primeiros meses. O que é que significa este sangramento imprevisto durante a terapêutica hormonal de menopausa? Significa que ocorre quando não há uma suspensão programada de estrogênio ou progestogênio exógeno e pode ocorrer com regime de terapia ou terapêutica hormonal tanto cíclica como contínua. Pode ser imprevisível, irregular e ser, ter várias possibilidades ao nível da duração e do volume do fluxo. Muitas mulheres passam por esta experiência de pequenas quantidades de sangue perdido, mas a quantidade de sangue é tão pouca, é tão irrelevante que muitas vezes nem há necessidade de utilizar produtos de higiene, pensos higiênicos. Em relação à frequência do sangramento imprevisto ao usar a terapêutica hormonal combinada, vai até aos 77 e, portanto, isto é algo que nós temos de perceber. Depois, como médico, nós não precisamos de ficar nervosos ou assustados com esta possibilidade e vamos transmitir mais confiança, mais segurança às nossas pacientes. Temos então a terapêutica hormonal cíclica, neste caso, em mais de 50% dos casos, dá-se este sangramento imprevisto, uma reação semelhante à da pré-menstruação, o período pré-menstrual, e durante os primeiros 6 meses, a frequência, no caso da terapêutica contínua, vai até aos 40%, continua a ser bastante frequente. Depois dos primeiros 6 a 9 meses, então é reduzida para 3 a 9%.
temos então de perceber que isto acontece para poder partilhar a informação com as nossas pacientes, para que elas compreenderem que não está a acontecer nada preocupante ou extraordinário que lhes faça interromper o tratamento. Esse tipo de sangramento é normal. Este sangramento imprevisto também pode ser partilhado com as nossas pacientes. No caso da terapêutica hormonal cíclica, em que temos a fase do estrogênio e de gestagênio. No caso da fase do estrogênio, podemos ter como se fosse uma menstruação prolongada ou pesada, com fluxo aumentado. Estas quantidades pequenas de sangue podem ter início nesse período de estrogênio e prolongar-se para a fase de progesterogênio. Isto é comum e eu vou falar mais tarde sobre como gerir estas situações. Também é possível que isto aconteça na terapêutica cíclica. No caso da contínua, a situação mais comum ao nível clínico é o chamado spotting, ou seja, pequenas, mínimas quantidades de sangue perdido. Também queremos pensar na definição do sangramento uterino pós-menopausa. É muito importante perceber que, por causa ou de acordo com a classificação, o sangramento uterino pós-menopáusico que surge na terapêutica contínua é também sangramento uterino pós-menopausa depois de mais de um ano de menorreia persistente devido à perda de atividade ovárica. Mas temos de nos lembrar que qualquer sangramento vaginal que surja nas mulheres pós-menopáusicas exige um exame adequado para excluir cancro do endométrio. Esta é uma das principais tarefas que nós temos com os nossos pacientes, em que haja sangramento intrauterino pós-menopausa. Falando do risco de cancro do endométrio nas pacientes que têm sangramento durante a terapia hormonal de menopausa, vejam estes dados da Austrália, que são extremamente interessantes, na minha opinião. Se a paciente está a fazer uma terapêutica hormonal de menopausa ou iniciou recentemente, temos aqui um risco de 1 a 1,5% de cancro do endométrio. Mas no caso das mulheres que nunca tenham feito esta terapêutica ou não a tenham realizado durante os últimos 12 meses, então o risco é de 10%, 10 vezes mais alto, o que é um dado interessante. Portanto, aqui algo a que temos de prestar muita atenção é a espessura do endométrio, porque deve ser menos de 5 milímetros e no caso à direita menos de 4 milímetros. E não há necessidade de fazer mais investigação. Mas, se por outro lado, no caso do cíclico for 2 a 5%, ou no caso da contínua for mais de 20%, então isto exige exames adicionais. O risco de cancro, de desenvolver cancro do endométrio nas mulheres em período pós-menopáusico, como podem ver aqui, com sangramento durante a terapêutica hormonal de menopausa é significativamente mais baixo em comparação com mulheres que não fazem terapia hormonal. Isto é um facto bastante relevante. Portanto, não precisamos de ficar assustados em prescrever e continuar a prescrever este tipo de terapêutica hormonal. Não me parece algo tão assustador, do meu ponto de vista. Temos também um estudo de coorte dinamarquês entre mulheres com sangramento pós-menopáusico diagnosticado no hospital. Podemos ver as percentagens ao nível de risco absoluto de cancro do endométrio em comparação com mulheres
que não usam esta terapêutica. Eu penso que esta informação pode e deve ser partilhada com as nossas pacientes para diminuir o seu nervosismo. Neste slide é um prazer mostrar a nossa experiência ucraniana. Temos aqui imagens do segundo Fórum de Especialistas na Menopausa, realizado em 2020, sob a égide da Sociedade de Ginecologistas e Endocrinologistas, com a professora Diana, presidente da sociedade, minha professora e mentora, a quem eu sou muito grata por tudo que me ensinou, e com o convite de vários especialistas internacionais, acabou por se emitir conclusão, ainda uma resolução sobre o que fazer com este tipo de pacientes, através do Conselho Deliberativo, o Conselho Consultivo. Esta decisão ou resolução foi publicada e está disponível para consulta por parte dos nossos profissionais de saúde na Ucrânia. Portanto, temos as nossas diretrizes clínicas unificadas, aprovadas pelo Ministério da Saúde ucraniano em junho de 2022, muito recentes, que permitem atualmente fazer a gestão dos sintomas de menopausa e também inclui a possibilidade de detectar e tratar de forma adequada os sangramentos imprevistos durante a terapêutica hormonal de menopausa e está em conformidade com os padrões internacionais que todos conhecem. Adaptado, neste caso, ao Sistema Nacional de Saúde ucraniano. Temos, portanto, as nossas diretrizes clínicas para todos os médicos ucranianos. E em que consiste essa resolução? O que é que os dados com base em evidência nos demonstram? A tática para o diagnóstico e tratamento. Em primeiro lugar, para as pacientes com sangramento imprevisto, mais uma vez a comunicação é extremamente relevante, precisamos do histórico detalhado da paciente, quando é que o sangramento ocorreu, quais os medicamentos que a paciente está a tomar, será que a paciente deixou de cumprir rigorosamente o regime terapêutico hormonal menopausa? O sangramento ocorre após a relação sexual? Quando foi o último exame Papa Nicolau que foi realizado? O exame físico pode incluir a avaliação da vulva, vagina e do colo do útero para detectar sinais visuais de algum sangramento, algum ferimento, incluindo sinais de atrofia e também localizar o sangramento, que é possível analisando o trato genital, a uretra e o reto. A partir daí, podemos então passar a um exame através de ecografia. Portanto, isto vai depender, o nosso tratamento, as nossas opções, vão depender dos resultados obtidos depois deste exame. E os dados recolhidos vão permitir compreender as causas possíveis do sangramento. Gostaria de relembrar a primeira parte, diz respeito a uma redução do stress e a possibilidade de cancro do endométrio, e depois descobrir que lá está a causa da hemorragia e considerar as possíveis terapias ou tratamentos. Gosto muito desta tabela e agora vou apresentá-la. É claro que temos aqui a situação em que temos muitos doentes e há diferentes razões para as hemorragias durante o tratamento hormonal. As doenças uterinas, a adenomiose, fibroides na submucosa, os pólipos no endométrio, endometriose e vaginite atrófica, ou uma situação de hiperplasia ou cancro do
endométrio. E devemos excluir esta possibilidade deste risco potencial e temos de pensar também nas vaginites que podem acontecer na vagina ou no endométrio. É claro que temos também a possibilidade, como disse, da hiperplasia do endométrio ou do cancro do endométrio. E vou repetir muitas vezes porque é muito importante. É importante falarmos com as nossas doentes, porque podem não ter tomado os comprimidos ou tomado os comprimidos errados. Agora, eu vou tentar contar-vos um caso clínico. Havia uma amiga que precisava da prescrição de uma preparação hormonal cíclica devido a problemas vasomotores, irregularidades e tudo era influenciado no seu casamento feliz devido a alguns distúrbios no seu ciclo menstrual. Eu tentei ser uma grande heroína e iria fazer uma prescrição e os problemas iriam acabar todos e ela seria muito feliz e eu seria brilhante no tratamento, mas semana após semana, mês após mês, ela queixava-se que tinha 2 períodos menstruais por mês e tinha também o chamado spotting, ou as microhemorragias, e que estava ainda pior do que no início. Claro está, os sintomas vasomotores desapareceram, a secura vaginal desapareceu, mas estava quase sempre com uma hemorragia. E fizemos diferentes consultas, falámos sobre o assunto, mas eu não conseguia perceber o que é que estava a acontecer. E depois, 5 meses desta situação terrível, de que me pura e simplesmente desacreditou, eu perguntei-lhe se ela eventualmente se esquecia de tomar os comprimidos e eu estava a tentar perceber o que é que estava a acontecer. E de forma aberta, eu disse-lhe que não estava a perceber o que estava a acontecer. E ela disse-me: como é que eu me poderia esquecer de tomar os comprimidos? Eu tenho a caixinha em casa, no apartamento na cidade e também na minha casa de campo. E no fim de semana eu tomo os comprimidos porque não me posso esquecer e sei que é muito importante tomar os comprimidos. Quando regresso ao apartamento na cidade, continuo a tomar os comprimidos. E eu tentei perceber, então, como é que consegues combinar os comprimidos que está a tomar? É preciso ser quase um matemático para não se enganar e tomar o comprimido que devia tomar. E ele perguntou, porquê? Eu tomo comprimido sempre e as cores são um bocadinho diferentes, mas acho que não há problema nenhum, eu tomo os comprimidos todos os dias. E aí eu disse, agora entendo. E quando tentamos mudar os comprimidos para os normais, para não haver a mistura dos comprimidos que estava a tomar e de ter os comprimidos ao pé da carta de condução, então o problema foi completamente resolvido e passei a ser novamente uma boa médica, mas foi uma situação terrível para mim. Por isso, não tomar os comprimidos ou tomar os comprimidos errados pode ser uma razão disto acontecer e tem de ser tido em conta. Avancemos agora com as outras razões, a interação com outros produtos medicinais e outras formas de interação. Por exemplo, os anticoagulantes têm um impacto, os anticonvulsivos, os antimicrobianos, os antivirais aumentam sempre o risco de hemorragia e têm de ser tidos em consideração. Mas é também muito importante referir as doenças digestivas, tanto crónicas como agudas, sobretudo a diarreia, gastroenterite, a doença celíaca, colite ulcerativa, a doença de Crohn ou a síndrome irritativa. Tudo isto influencia a absorção e, consequentemente, há uma menor absorção de estrogênio. A obesidade. Sabemos que a obesidade influencia sempre
a dosagem devido a uma maior síntese extragudanal dos estrogénios endógenos e devido aos tecidos adiposos que atuam sobre o endométrio. Claro que temos, nesse caso, de fazer a correção adequada. Vejamos então qual é que é a correção que podemos selecionar em função do regime de tratamento hormonal. Em primeiro lugar, o racional. Uma vez mais, o aconselhamento adequado desde o início. Um doente informado, bem aconselhado, é um doente que tem as armas necessárias para o seu tratamento. E claro está, quando temos a terapia de substituição hormonal combinada contínua, hemorragias durante os primeiros 6 meses é algo geralmente aceitável, claro está, se não existirem outros fatores de risco, mas de qualquer forma deve-se fazer um estudo cuidadoso relativamente a quaisquer fatores de risco de hemorragia após a amenorreia. Nas mulheres na fase de perimenopausa, com o tratamento hormonal cíclico, esta é a melhor opção. Se o regime cíclico for administrado, idealmente devemos verificar a espessura do endométrio e tal deve ser feito uma semana após o último comprimido de progesterogênio tomado. Agora, qual é que deve ser o algoritmo para o tratamento hormonal cíclico? Se a doente apresentar hemorragias intensas ou prolongadas após a interrupção com o estrogênio. Podemos aumentar a dose, alterar o progesterogênio ou diminuir a dosagem de estrogênio. Se a hemorragia acontece no início da fase de gestagênio, podemos aumentar a dose ou a duração ou alterar o tipo de progesterogênio. Se a hemorragia acontece antes do período de interrupção, é necessário aumentar a dosagem de estrogênio. Se a hemorragia for irregular, alteramos o regime ou aumentamos a dosagem de progesterogênio. Em caso de hemorragia com dores, podemos pensar em alterar o tipo de progesterogênio. Quanto ao progesterogênio oral, também pode ser combinado com os regimes de tratamento hormonal, contendo progesterogénios num produto combinado ou até mesmo num dispositivo intrauterino. Nós gostamos muito deste tipo de diagramas. Estou aqui a partilhar convosco este diagrama que no fim de contas repete o slide anterior. Talvez possam tirar uma fotografia e tê-lo na vossa secretária, no vosso consultório e mostrar às vossas doentes estes algoritmos para terem informação sobre os riscos. Nós discutimos sempre as nossas opções de tratamento com as nossas doentes para que haja uma tomada de decisão informada pelas doentes e pelos médicos. É claro que podemos ter diferentes tipos de hemorragias, que ocorrem em diferentes fases e podemos agir de forma diferente e podemos, no fim de contas, ir jogando aqui com este diagrama. Agora, quanto ao tratamento hormonal combinado contínuo, nós podemos reduzir a dosagem de estrogênio, em primeiro lugar, aumentar a dosagem ou alterar o tipo de progesterogênio e podemos mudar para o tratamento hormonal cíclico com interrupções de hemorragias regulares se a doente for nova ou se as outras opções falharem. E aqui assim, uma vez mais, vou partilhar convosco este diagrama que também é muito fácil de perceber e aqui assim temos no fim de contas também a mesma informação. A redução da dosagem de estrogênio é a opção preferida, por vezes não é suficiente para mitigar os sintomas vasomotores, então podemos considerar a espessura do endométrio e a idade das doentes. Se a doente é jovem,
e se a espessura do endométrio assim o permitir, podemos regressar à terapia cíclica. Caso contrário, podemos aumentar a dosagem de progesterogênio e também alterar o tipo de progesterogênio. Em termos gerais, o tratamento racional das hemorragias não programadas durante o tratamento hormonal podem ser vistas desta forma. Se tivermos o chamado spotting ou as microhemorragias durar mais do que 6 meses, isso ajuste do regime de progesterogênio é ineficaz. E se existirem preocupações importantes sobre a situação clínica ou sobre o fluxo, o padrão da hemorragia, lá está, devemos realizar uma ecografia dos órgãos pélvicos e fazer a avaliação da espessura do endométrio e para avaliarmos como está o endométrio, ou então podemos optar por uma biópsia do endométrio ou por uma esteroscopia com biópsia do endométrio e a visualização também da cavidade do endométrio. Aqui neste slide temos duas caixas. Temos, por um lado, os critérios de elegibilidade e a escolha da ecografia transvaginal ou a esteroscopia. Se ocorre hemorragia após 6 meses de tratamento hormonal combinado contínuo e se a ocorrência das hemorragias após um período da menorreia se constatam nos nossos doentes ou se houver qualquer hemorragia durante os primeiros 6 meses, há aqui uma combinação com alguns fatores de risco e nós optamos por realizar a ecografia e depois tomar uma decisão. Noutros casos, podemos alterar a dosagem ou alterar os regimes, conforme já referimos anteriormente. Agora, quais são os critérios de elegibilidade para uma esteroscopia? Se os episódios de hemorragia são múltiplos, temos lesões focais quando é feita a ecografia, se a espessura do endométrio for superior a 5 milímetros, quando a doente está a fazer tratamento hormonal contínuo e quando é superior a 7 milímetros com o tratamento hormonal cíclico ou se a visualização é incompleta ou uma fragmentação do sinal ecográfico do endométrio, ou se há fatores de risco de patologia de cancro do endométrio, um índice de massa corporal elevado, um historial na família. É claro que podemos fazer outros exames como uma TAC ou uma ressonância magnética. O nosso algoritmo de diagnóstico é uma vez mais aqui apresentado com este diagrama muito simples, com estas caixinhas, e em primeiro lugar temos de fazer o historial e um exame pormenorizado. Também temos de definir qual é o regime de tratamento hormonal e depois, em função do regime de tratamento hormonal cíclico, se temos uma hemorragia prolongada e intensa ou hemorragia não programada em mais de 2 ciclos, fazemos a ecografia transvaginal e se a espessura do endométrio for superior a 7 milímetros ou inferior a 7 milímetros, no caso do tratamento hormonal contínuo, teremos de observar se existem ou não outros fatores de riscos e excluir as outras razões destas hemorragias não programadas, e isto inclui averiguar se há outras medicações que estão a ser feitas ou quaisquer distúrbios do sistema digestivo, e se tivermos mais de 7 ou mais de 5 de espessura, em função do regime, então fazemos o exame histológico do endométrio. Há, de facto, notas que são muito importantes para médicos como eu, que trabalham sobretudo na área clínica. Esta nota bem é importante.
nas mulheres pós-menopausa, a probabilidade de uma hemorragia uterina durante um regime contínuo de tratamento hormonal composto por estrogênio e progesterogênio, tendo em conta a possibilidade de hipertensão arterial, é superior do que nas mulheres que não apresentam hipertensão arterial. Por isso, nas doentes hipertensas, há um aumento do risco de hemorragia. E há alguns tratamentos, nomeadamente os antagonistas da benzodiazepina, da angiotensina, podem reduzir esta probabilidade e podemos falar com os nossos colegas de cardiologia para que possam ajustar o seu tratamento em combinação com o nosso tratamento hormonal, para conseguirmos uma melhor adesão ao tratamento e assim reduzir o risco destas hemorragias não programadas. Para concluir a minha palestra, penso que é importante terminar sublinhando algumas mensagens muito importantes. As queixas de hemorragias uterinas durante o tratamento hormonal devem ser levadas muito a sério e nunca devem ser ignoradas. Devemos continuar a comunicar com as nossas doentes, mesmo fora das nossas horas de trabalho. A interrupção do tratamento hormonal nestas mulheres pode levar ao regresso dos sintomas vasomotores e a um agravamento significativo do estado mental e deteriorar a qualidade de vida das nossas doentes. O aconselhamento sobre os possíveis riscos e a mitigação das suas consequências deve ser algo que deve ser feito até mesmo antes da prescrição do tratamento hormonal. Devemos falar com as nossas doentes e discutir com elas os riscos, as possibilidades das hemorragias não programadas, até mesmo antes do tratamento hormonal, o que nos permitirá fazer um tratamento com sucesso das nossas doentes no período da menopausa. O tratamento deve ser racional e não requer uma interrupção do tratamento hormonal quando este está a ser feito. E que agora nós temos vários tratamentos disponíveis, graças aos cientistas que, por vezes, usaram o seu próprio corpo com injeções hipotérmicas e fizeram estes estudos para, claro que depois temos também de excluir as patologias do endométrio e outros fatores de risco. E no fim desta parte científica, gostaria de partilhar convosco esta canção de Irving Berlin, intitulado Monkey Doodle Doo, a letra da música da Broadway de um filme musical da Coconuts. Se somos demasiados velhos para dançar, vamos arranjar um macaco. Que era algo muito popular neste período, nos anos 20 e 30, porque o Dr. Serge Voronov inspirado pelo professor Brown-Séquard, nos anos 20, concentrou-se nestes estudos, nomeadamente no enxerto de testículos dos macacos, e por isso é que é referida aqui a estas glândulas do macaco. E as pessoas tinham este desejo de rejuvenação e agora estamos muito satisfeitos por existirem outras formas de o conseguir. Temos aqui assim um cocktail de glândulas de macaco criado por Harry McMahon em 1922 e consta no seu livro de receitas de cocktails e também prometia esta rejuvenação e esta
sensação de se sentir revigorado, mas claro que isto não é uma solução. E o Harry McHolland também criou o cocktail Bloody Mary. É um cocktail muito agradável que podemos sempre pedir em qualquer lado. Mas este Monkey Gland fez com que o doutor tenha sido desacreditado. Era um tratamento muito dispendioso que fez com que tenha ficado muito rico, mas de facto não valia o dinheiro, o tratamento, e havia alguns riscos. Para concluir, gostaria de partilhar convosco esta imagem desta águia com e uma citação da Bíblia. O rei David era um profeta. Como uma águia, a minha juventude será renovada. Se calhar não falava apenas de uma renovação espiritual, se calhar também estava a fazer referência à possibilidade da ciência médica transformar as nossas vidas e a vida dos nossos doentes mais atraentes, mais fácil, mais atraente, e agora as nossas doentes passam 1/3 das suas vidas no período pós-menopausa, por isso deve ser uma vida espantosa, magnífica e fácil também. Agradeço uma vez mais pelo vosso tempo e atenção, e se tiverem perguntas eu terei todo o prazer em tentar responder. Marco, Natália, doutor Gambacciani, peço desculpa por estar atrasado. Não há problema nenhum. Cheguei atrasado à sala de operações, depois houve um acidente rodoviário numa cidade antiga, como a cidade de Pisa. Há só uma estrada para andar para um lado e para o outro, houve um grande atraso e cheguei meia hora atrasado. Mas, de qualquer forma, consegui ouvir parte da sua palestra e agradeço muito a sua apresentação, que foi de facto fantástica, porque abordou aspectos muito importantes do tratamento hormonal. O tratamento de substituição hormonal é claramente algo que pode fazer com que haja novamente hemorragias. Nós podemos tentar evitá-lo, mas nem sempre é possível. E a doutora Nathalie abordou todos os aspectos e que era necessário abordar. Nós temos muitas perguntas dos nossos participantes e isto significa que foi muito eficaz na sua comunicação. Vamos então tentar responder, vamos ver se eu consigo. De qualquer forma, estes participantes são muito inteligentes, todos eles que participam nestes webinars da EMAS. Sim, é verdade, os nossos membros são muito interessados e querem sempre fazer perguntas, sobretudo em relação à prática clínica. A primeira pergunta da qual tomei nota é a seguinte: quando é que é a altura adequada para fazer a transição da terapia hormonal de substituição para a combinada e contínua? Quais são as suas sugestões? It is even written in one of our documents for better visualization. Está escrito em alguma da nossa literatura. Eu posso tentar encontrar essa informação. Eu acho que está aqui num slide. Em primeiro lugar, nós deveríamos compreender melhor quando nós prescrevemos, quando devemos prescrever o regime contínuo. Muito bem.
Talvez a Lina me possa ajudar a encontrar o slide onde estava essa informação, o slide adicional. Quando estamos a falar de uma paciente que está a fazer terapêutica hormonal cíclica, então isso acontece menos do que é habitual. Quando a paciente leva a preparação cíclica, mais de um ano até ao início. Não é este o slide, era outro. Eu vou ver se encontro o slide correto, que é este mesmo. Então, se já passou um ano e o padrão de sangramento mudou e desapareceu, então é mínimo. Se a paciente quer interromper, podemos fazer uma mudança para um regime contínuo. Por outro lado, se a paciente começou a terapêutica hormonal por causa antes dos 40 anos, como podem ver aqui, nós somos obrigados ou devemos receitar a terapêutica para diminuir os riscos cardiovasculares e evitar que tomem esta preparação desde muito novas. Quando chegam aos 40, 42, então seria a altura certa para tentar mudar para um regime combinado sem esse tipo de reação. Há também outra pergunta. Avalia a condição do endométrio na perimenopausa antes de começar a terapêutica de substituição hormonal? Devemos fazer alguma coisa em relação ao estado do endométrio antes de dar início à terapêutica de substituição hormonal? Nós examinamos o endométrio. Se tivermos alguns sinais de alerta, ou seja, se tivermos, por exemplo, um padrão irregular de sangramento ou um risco maior de desenvolver câncer do endométrio por uma questão de histórico familiar ou alguma outra razão, se a paciente viver com PCOS, o síndrome policístico, de ovários policísticos, então é importante fazer esse exame ao endométrio. Podemos também retirar uma amostra e podemos começar com a biópsia simples de pipel, da cânula pipel, porque não requer hospitalização, é um procedimento que pode ser realizado muito simplesmente na nossa sala de consulta e, portanto, não influencia de maneira nenhuma a qualidade de vida da paciente, que pode regressar imediatamente ao seu local de trabalho depois do procedimento no consultório. E os resultados são comparáveis e também em linha com a estereoscopia. Se necessário, é assim que devemos proceder. Há também muitas questões sobre quando é que podemos começar a terapêutica de substituição hormonal. Quando é que é a melhor altura? Podemos combinar todas estas perguntas numa só, porque no fundo são a mesma. Muito bem. Eu tenho aqui também este slide que responde mais ou menos a essa pergunta, para visualizarem melhor. Antes de começarmos a terapêutica de substituição hormonal, precisamos de compreender que a palavra-chave não é apenas hormonal, mas terapêutica, ou seja, receitamos porque a paciente tem estes problemas de saúde e deve respeitar a prescrição. E na presença de sintomas vasomotores, então, se existirem estes sintomas, para mulher com 45 anos ou mais, e depois de 6 meses da menorreia.
com a presença de sintomas vasomotores, como disse. Neste caso, temos liberdade para prescrever a terapêutica de substituição hormonal e também em mulheres mais jovens, antes dos 45 anos, que tenham já oligomenorreia durante 4 a 6 meses e, mesmo sem sintomas vasomotores, poderemos ter uma investigação hormonal simples através da hormona folicostimulante e a hormona de estimulação da tireoide e prolactina durante 4 ou com um intervalo de 4 a 6 semanas. É possível realizar ou prescrever este tipo de terapêutica nestes casos específicos. Se a mulher nos pedir para receitarmos algo como, por exemplo, o testículo dos macacos que nós falamos, para rejuvenescimento. Sim, eu também estava a pensar nisso. A ligação entre as hormonas e a terapêutica, o conceito de substituição é relevante aqui. As mulheres precisam de uma substituição. E é por isso que eu luto contra o conceito ou a definição norte-americana da terapêutica hormonal. A menopausa não é uma doença, as mulheres não estão doentes por atravessarem a menopausa, mas algumas mulheres na fase de menopausa precisam de uma substituição hormonal por causa do declínio na qualidade de vida e alguns efeitos secundários. Mas em mulheres com uma menopausa normal, isso não é necessário. Estamos a falar das pacientes, das mulheres que precisam de uma substituição, de uma terapêutica de substituição hormonal, porque a doutora também disse que temos de estabelecer a ligação entre o conceito de hormona e de terapêutica, e a ligação é a substituição, é uma terapêutica de substituição hormonal, e eu gosto muito dessa ideia. Os nossos amigos norte-americanos forçam um pouco esta terminologia imposta de tratamento hormonal, mas as mulheres não estão doentes ao terem menopausa, simplesmente podem precisar de uma substituição hormonal. E, portanto, na Europa existem outras opções. Nos Estados Unidos, eles usavam precisamente este conceito com a utilização dos estrogénios, das combinações de estrogênio, e MPA é o pior progestogênio da prática clínica de sempre, especialmente na contracepção de mulheres jovens, como contraceptivo, e no entanto continua a ser recomendado. É genial o que está a dizer e é muito importante. Sim, é preciso usar progestogénios diferentes, progestina diferente. Aquilo que for uma opção mais segura para o endométrio, e a opção cíclica é mais segura para o peito, segundo uma pergunta que temos aqui. Se usarmos o MPA. O modelo francês com progesterona natural e da hidrogesterona acabam por demonstrar que são opções bastante seguras. E eu gostava de ouvir também o seu comentário em relação a isto. Sim, nós temos opções muito promissoras e que nos dão muita confiança, dados que têm sido recolhidos através dos estudos e experiências realizados, que demonstram que o mais importante para a saúde mamária não é tanto o estrogênio, mas o tipo de progestogênio. Quando falamos de um tratamento com estrogênio para substituição hormonal, tratamento de substituição hormonal, no caso de cancro da mama, quando as mulheres têm de aumentar o progestogênio, a coisa mais segura
é da hidrogesterona e progestogênio, porque não aumenta o risco de cancro da mama na paciente. E temos de manter a segurança dos pacientes, como é óbvio, essa é a prioridade. Mas obrigamos uma mulher a fazer mamografia, fazer os exames necessários para garantir que existe aqui segurança para darmos início ao tratamento. Porque quando as mulheres começam com a terapêutica de substituição hormonal, é preciso levar em conta todos estes fatores, não é? Porque às vezes passam 8 anos e a preparação pode aumentar, em alguns casos, o cancro pré-existente. É preciso examinar devidamente as glândulas mamárias com equipamento adequado e procedimentos realizados por profissionais para que possamos garantir que não aparece nada incurável, porque num período tão pequeno não vai aparecer algo que já tenha avançado muito. Michelle diz, surpreendeu-me que falasse na ecografia transvaginal antes da opção da biópsia com a cânula de Pipel do endométrio, uma vez que muitos consultários não têm este dispositivo no consultório. É verdade que em Itália existe uma máquina de ecografia, depende dos países, aparentemente. Sim, nos Estados Unidos, por exemplo, é preciso fazer ecografia em clínicas apropriadas e em casos muito especiais, e há pessoas muito específicas, radiologistas específicos, aos quais temos de encaminhar os pacientes. Mas eu penso que em Itália, eu tenho bons amigos em Itália, pode-se perfeitamente fazer ecografia no consultório. Eu faço ecografias também no consultório, estou sempre a fazer isso. E outros médicos no nosso país fazem o mesmo. Sim, é essa a diferença que existe entre os países, há costumes e equipamentos diferentes. A ecografia não é invasiva, é um procedimento muito eficaz, muito eficiente para o exame clínico, para servir de apoio às conclusões clínicas. E, portanto, eu encorajo os amigos que nos estão a ouvir a usar, se possível, a ecografia transvaginal antes de começar a terapêutica de substituição hormonal para excluir patologias do endométrio antes e durante o tratamento e também para evitar métodos invasivos desnecessários, como estereoscopias, etc. Eu próprio realizo esse procedimento. E nos anos 80, nós já fazíamos milhares de estereoscopias para monitorizar os tratamentos de substituição hormonal, mas é uma tolice, porque não é preciso fazer estereoscopias para examinar o endométrio, porque com uma ecografia é possível fazê-lo. Claro, os equipamentos de ecografia neste momento são muito sofisticados e permitem-nos analisar todos os aspectos que precisamos de analisar. Será que os anticoagulantes podem ser usados para reduzir o sangramento nos primeiros 6 meses? Pergunta a Carmen. Obrigada, Carmen. É uma pergunta muito inteligente, porque é uma pergunta clínica muito importante. Se a paciente sofrer sangramento imprevisto durante a terapêutica hormonal, nós podemos analisar o histórico detalhado e se ela estiver a tomar anticoagulantes por alguma razão, se lhe receitaram anticoagulantes, talvez por ter sofrido coronavírus, tenha outra situação clínica qualquer, e nós sabemos que ela está a tomar anticoagulantes,
Então, isso pode explicar porque tem este sangramento imprevisto. Talvez possamos esperar até diminuir a dose de anticoagulantes ou podemos aumentar a dose de estrogênio, é outra possibilidade, para este regime numa situação clínica, levando em consideração que a paciente está a tomar esta preparação. Isso é muito importante para garantir a nossa segurança e da paciente, porque os ginecologistas clínicos devem excluir a existência de cancro do endométrio para protegermos a nós próprios, a nossa prática, mas especialmente pela paciente. E, portanto, é muito importante levar em conta esta questão dos anticoagulantes. A Michelle também pergunta quais são as contraindicações absolutas para a terapêutica hormonal da menopausa. Surpreendentemente, não existem muitas contraindicações absolutas. A primeira seria cancro da mama, o cancro da mama no histórico familiar da paciente, ou a mutação de BRCA. Depois temos eventos cardiovasculares, quando o risco é aumentado, se já tiver, por exemplo, hipertensão crónica, então isto também é contraindicado. Se tiver obesidade severa, se tiver doença de varicose também grave, se é fumadora, também pode aumentar o risco de eventos trombóticos. Temos um algoritmo relativamente simples que nos mostra passo a passo como excluir todas estas contraindicações. Temos um perfil lipídico também para baixar o risco de trombose, de fenómenos trombolíticos para a paciente. Muito bem, podem ser também indicação para o modo transdérmico, em vez da toma oral, porque o cancro da mama é a contraindicação principal, como disse. Temos do Reino Unido, quando estamos a falar de 20 miligramas. Muito bem. As diretrizes recentes em relação à osteoporose com doses tão baixas como 25 microgramas, será que são adequadas para a proteção óssea, tendo em conta o nível de estradiol superior a 350? Temos dados promissores que podem responder um pouco a esta pergunta muito boa. Temos dados com base em evidência que mostram que mesmo mulheres que têm o estrogênio aplicado transvaginalmente, por causa da secura vaginal, têm melhores resultados ao nível da densidade óssea em comparação com pacientes que não tomam estas preparações. Evidentemente, temos de gerir a densidade mineral óssea e controlar os níveis de estradiol, mas a ideia principal é que o tratamento com hormonas é para sintomas da menopausa e não para a osteoporose. Há combinações para o tratamento da osteoporose, que são uma coisa diferente. Sim, estamos a falar dos estrogénios que podem prevenir o aumento, sim, 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 e prevenir a aceleração, e os resultados podem ser alcançados com uma dose mais baixa, não é verdade? Sim, sim, mesmo de modo transvaginal, o que é muito interessante, na minha opinião. A Michelle diz, em resposta à nossa pergunta, que não tem, portanto, equipamento para ecografia porque trabalha em clínica geral, não é especialista e, portanto, não tem o equipamento.
o que evidentemente pode ser um problema ao lidar com o sangramento imprevisto ou irregular. E, portanto, quando estamos a falar de clínica geral, é importante recomendar a paciente a um ginecologista para poder fazer uma ecografia e os exames necessários. Sim, na clínica geral pode ser receitado este tipo de exame e podem aumentar ou receitar mais exames, recomendar a um ginecologista ou a um especialista ou radiologista que possa realizar a ecografia. Não sei se a Michelle pode fazer a biópsia com a cânula de Pipel. Será que isso é possível? Como médica de clínica geral, seria um dado interessante. Faz a biópsia do endométrio com a cânula de Pipel. Sim, sim, sim. Se não tem a possibilidade de ecografia e se tem uma experiência positiva com a biópsia do endométrio com a cânula de Pipel, então é algo totalmente seguro e é tolerado com bons resultados e, portanto, é melhor, continua a ser melhor do que a estereoscopia. E também nos perguntam se o estrogênio transvaginal, como é que pode melhorar BMP? E esta é pergunta muito importante ao nível de avaliação, porque não existe esta absorção. Sim, não devia haver absorção. E é uma pergunta muito interessante que exige mais análise na preparação vaginal. Temos o estradiol, mas a densidade mineral óssea nestas mulheres foi melhor do que em mulheres que não fizeram este tratamento. Sim, definitivamente, como disse a Michelle, precisamos de compreender melhor a toma em doses baixas transdérmicas associadas a uma menor densidade mineral óssea ou a uma densidade superior. Isso é um facto. Não sabemos se reduz o risco de fratura ou não. Os dados de fratura só são obtidos com dosagens mais reduzidas de estrogênio, mas temos os dados sobre a densidade óssea que demonstram que mesmo baixas dosagens de estrogênio e progestrogênio têm o seu impacto. Sim, sim, são eficazes, claro está, em combinação com a vitamina D, cálcio. Sim, claro que sim. Há também algumas perguntas sobre a possível utilização dos DIUs, o levonorgestrel, com o estradiol. O que é que pensa sobre isto? É uma boa oportunidade e pode ser uma opção no caso das mulheres que têm adenomiose grave ou então com um historial de hemorragias menstruais anormais, poderá ser aplicado o dispositivo antes da menopausa e é possível tratar os sintomas e depois ocorre a menopausa, os sintomas vasomotores e aí combinamos o tratamento transdérmico ou apenas uma preparação de estradiol. O principal aspecto entre a opção transdérmica oral do estradiol
são os níveis, os valores de colesterol ou de triglicéridos. E claro está, se queremos ter em conta os valores elevados de colesterol, nós temos de ter em conta a absorção no fígado e com os triglicéridos, se forem elevados, podem provocar episódios trombóticos após a administração, ou optamos pela administração transdérmica. E é claro que isto tem de ser pensado em função dos grupos de doentes. Parece-me que a base para o tratamento hormonal, para ser mais eficaz e seguro para as doentes escolherem a dosagem adequada de estradiol, mas também a progestina adequada, porque faz toda a diferença em termos de segurança, de hemorragia e também da adesão ao tratamento, porque há algumas progestinas que podem induzir efeitos colaterais que não são agradáveis e, enquanto médicos, devemos optar pelo progestênio adequado para a doente adequada, com o regime adequado, a dosagem adequada. E até mesmo no caso das mulheres sem útero, temos experiência na prescrição de estradiol antes dos 50, se houver indicação, e no caso de doentes sem útero, podemos fazer a prescrição de ambos, não só do estradiol, mas o estradiol de dinosterona para alívio das dores e também para outros sintomas. No caso das doentes submetidas à esterectomia devido à endometriose, há sempre a questão, é melhor prescrever o estradiol mais progestinas, mas nestes casos é possível prescrição de progestina para evitar a recidiva da endometriose, devemos prescrever a progestina. E, na minha opinião, são as naturais, ou um progesterogênio natural, que é seguro e eficaz no controle do crescimento do endométrio. Sim, e além do mais é neutro em termos metabólicos e também afeta a ação dos receptores e funciona com dosagens muito baixas e a adesão ao tratamento é perfeita. Nós, que lá está, optamos sempre por esse tipo de tratamento, pela própria segurança para quem prescreve, por causa da adesão ao tratamento, que é sempre melhor, e pela segurança. E além disso, temos muitos dados clínicos de longo prazo que demonstram que a combinação com a didosterona é algo seguro. E, sob o ponto de vista clínico, é muito importante quando estamos a fazer o aconselhamento das nossas doentes, utilizar os chamados, entre aspas, produtos antigos, que às vezes são os melhores, porque temos muita informação sobre esses produtos para partilhar com as nossas doentes. Eu estou aqui a ver uma pergunta, Marco, a doutora Gambacciani, se me permite, gostaria de responder. É sobre o endométrio. Sim, eu vi essa pergunta, é muito interessante. Ambos os oradores falam ao mesmo tempo, tornando difícil a tarefa da interpretação, mas estamos a fazer o nosso melhor. Eu estava aqui assim, sem perceber qual era o botão que eu tinha de carregar para ver as perguntas. Nos Países Baixos temos as situações de ablação do endométrio e após o procedimento é importante. É claro que não é uma opção a ablação do endométrio. O protocolo que existe na Ucrânia para as hemorragias uterinas e de acordo com as nossas últimas guidelines, prevê-se que não é uma opção esta ablação por causa da síndrome de Asherman e
Se posteriormente à ablação houver questões em relação ao endométrio nos cantos uterinos, nunca conseguimos lá chegar. Não há forma de conseguir detectar com um estudo histológico, exceto com uma esterectomia, e essa não é a nossa opção. Por isso, este algoritmo para as hemorragias permite-nos evitar estas hemorragias. De facto, nós na Itália fazemos muita ablação do endométrio e é eficaz no controlo da hemorragia perimenopausa e, no caso das mulheres que querem evitar a esterectomia, ou por outras razões. Consequentemente, fazemos muito estes procedimentos e, após a realização destes procedimentos, de acordo com a minha experiência profissional, faço a prescrição de preparações combinadas, muito embora em teoria já não haja a presença de endométrio, nós nunca sabemos se ainda restou endométrio, nomeadamente quando há a síndrome de Asherman, e aí eu prescrevo estradiol em combinação com uma progestina. Sim, Marco, por vezes nós temos de fazer o tratamento com esta ablação, mas nós preferimos colocar um dispositivo intrauterino com o levonorgestrel e assim é totalmente seguro. E penso que assim temos o regime que pretendemos. Sim, nos últimos anos a Milena alterou completamente a sua abordagem às hemorragias anormais nas mulheres na fase da perimenopausa. É algo que é fácil de realizar, o procedimento pode ser realizado no nosso consultório, mas ainda assim também realizamos muitas ablações e estas mulheres, quando chegam à menopausa, ficam sintomáticas com as preparações combinadas, nomeadamente com o dinogestrol, e temos um impacto no endométrio, tanto ao nível metabólico, também é muito importante, como a doutora Nathalie sublinhou. Também é muito interessante e é também prometedor, sob a minha perspectiva enquanto médica, as propriedades de testosterona no endométrio, porque isto não é muito referente, não é muito referido atualmente, mas de facto é um agente anti-inflamatório muito forte para o endométrio e reduz a inflamação, e reduzindo a inflamação reduz o risco de cancro. Isto também é muito relevante no caso de testosterona. Lots of questions, dear colleague. We are so grateful that Nós temos muitas perguntas e agradecemos a todos os colegas pelas perguntas que estão a fazer. No Reino Unido é dito que existe a questão da progesterona micronizada em relação à dose de progesténio. Tem alguma coisa a partilhar connosco sobre este tema? A progestina micronizada? Tem algo para sugerir aos nossos colegas? A progesterona micronizada também é um progestigênio neutro que tem um risco de cancro mínimo, como a digesterona, e por vezes pode ser uma opção. 100 miligramas em tratamento contínuo, 200 miligramas em tratamento cíclico, tratamento hormonal, que lá está, cíclico. Agora,
o que escolher numa situação clínica individual. Isso cabe ao médico decidir em diferentes circunstâncias. Em relação à dosagem, 10 miligramas é muito mais prometedor do que 100 ou 200 miligramas devido aos potenciais efeitos secundários. Esta é a minha opinião. Marco, qual é a sua opinião? Normalmente eu prescrevo 100 miligramas, por vezes não é suficiente. E em vez de ter dosagens múltiplas da micronizada, mesmo que seja com administração transdérmica, a minha progestina é a didogestina, porque tem uma boa absorção e normalmente não provoca efeitos secundários, mesmo que sejam doses de 10 miligramas, que é uma dosagem muito eficaz para induzir a transformação do endométrio. Se utilizarmos dosagens mais elevadas, podemos ter um impacto nas hemorragias e podemos ter alguns efeitos secundários, como a retenção de líquidos, mas, de facto, não precisamos de quantidades tão elevadas de hidrogesterona. Por vezes 5, 10 miligramas é o suficiente para induzir a transformação do endométrio e evitar o crescimento do endométrio com uma terapia combinada. E a absorção é muito boa. Além disso, é muito eficaz no endométrio. Consequentemente, é a minha escolha de eleição. Em vez de aumentar a dosagem da progestina micronizada, faço o switch, mudo para a hidrogesterona. É algo que é, de facto, muito útil na prática clínica. Temos aqui um colega que diz que as guidelines do Reino Unido prevêem a utilização do tratamento de substituição hormonal como primeira linha, tratamento de primeira linha, também para a prevenção de fraturas. Sim, é verdade. Os tratamentos de substituição hormonal são eficazes na prevenção da osteoporose, mas a doutora Nathalie, a nossa oradora, também disse que para o tratamento da osteoporose temos fármacos específicos. Isto já é uma história completamente diferente. Se queremos tratar as mulheres com osteoporose, temos de utilizar os agentes indicados, o fosfonato, entre outros. A terapia de substituição hormonal pode, de forma segura e eficazmente, ser associada ou combinada a estes fármacos. Por isso, se uma doente tem uma fratura devido à osteoporose e sintomas vasomotores e está a tomar bifosfonato, pode fazer em combinação a terapia de substituição hormonal. Não existem contraindicações, existem dados que mostram que há aqui um efeito congregador. Concordo inteiramente. E estou aqui a ver a pergunta do Dr. Agnastios sobre a nonadegestrona e pergunta se é preferível combinar uma progestina. Eu agradeço, professor. Agradeço a sua atenção e vou partilhar consigo o que eu penso sobre o assunto. Nós raramente utilizamos, no caso das doentes na menopausa, devido ao acne, e não é metabolicamente neutro e não é seguro em termos de potencial de câncer da mama. Tendo em conta todos estes conceitos, não optamos por esta solução. Por exemplo, se estamos a fazer o tratamento de doentes na perimenopausa, podem ser prescritos os contraceptivos, o estradiol, e
Assim faz o controlo e depois mudamos para a terapia hormonal contínua com a progestina neutra após a idade da menopausa. Sim, também existem outras perguntas. A Teresa faz a seguinte pergunta. Se não é possível fazer uma biópsia ao endométrio no consultório devido a uma estenose, o que é que sugere? Se há uma estenose no colo do útero, devemos submeter e também podemos pôr a amostragem e ter a indicação indicada. Eu concordo inteiramente com a Nathalie. A Nathalie disse que nunca devemos negligenciar uma hemorragia pós-menopausa e não nos podemos esquecer que a pior altura para o cancro do endométrio não é o cancro endometrioide, é o cancro seroso, se a intérprete entendeu, e que pode estar presente no endométrio com pouca espessura e não conseguimos identificar, detectar quando há um sobrecrescimento do endométrio, porque não é endometrioide, mas no caso das mulheres que têm repetidas hemorragias ou sangramentos após a menopausa, podemos dizer, bom, é apenas devido ao tratamento de substituição hormonal. Se há uma mulher na fase pós-menopausa que tem repetidamente hemorragias, temos de realizar uma biópsia. Se não é possível realizar a biópsia, temos de fazer uma estereoscopia e temos de recorrer à sedação, anestesia, mas a hemorragia do endométrio deve ser sempre devidamente investigada. Estou inteiramente de acordo com a Nathalie. Precisamos de investigar estas hemorragias pós-menopausa quando são crónicas e se repetem no tempo. Como disse a Nathalie, quando começa alguns meses após o tratamento hormonal, não devemos ter receios, mas a hemorragia começa e não para, não devemos esperar demasiado tempo. É preferível realizar uma estereoscopia em vez de dizer se eu o tivesse feito há 6 meses atrás. Bom, and Michelle, she's very a smart. Michelle é muito inteligente. O misostrupol intravaginal é eficaz para a estenose do endométrio? Sim, é verdade, mas é complexo no consultório receber a doente, colocar o bisoprostol intravaginal, pedir à doente para regressar 1 hora depois, para ver quais são os efeitos no colo do útero, realizar o procedimento novamente. Sim, mas é complicado. Temos a Michelle, que é do Canadá. Em relação à progestina micronizada, foi aprovada e a Abbott deveria ir para o Canadá porque ainda não foi aprovada. Sim, na América do Norte continuam ali empacados. Na Europa temos diferentes progestinas. É uma história muito diferente em diferentes partes do mundo. E os norte-americanos não passam e não avançam.
Okay, let's see if we do have the questions. There are a lot of questions there. Bom, temos muitas perguntas, algumas são bastante semelhantes. Se calhar já ultrapassamos o tempo previsto, mas é muito interessante estarmos aqui a ter este diálogo. Eu não sei sequer a que horas é que devíamos ter acabado. Às 4? Ah, ótimo. Então, ainda temos tempo. Incredibly gorgeous. Temos vários oradores a falar ao mesmo tempo. Eu, embora deva dizer que foi fantástico, de facto foi um dos melhores webinars que tivemos até agora e devemos felicitar-vos. Vemos muitos comentários no chat, mas só tínhamos 1 hora prevista. Mas como foi tão interessante até agora, ultrapassámos o tempo previsto. Muito obrigado. Então, se temos de terminar o período de perguntas e respostas, gostaria de agradecer a todos pela vossa presença e espero que seja possível dizer à Natália Slava Ucraina. Nós esperamos que a guerra esteja prestes a terminar, é o que nós desejamos todos os dias. Adeus a todos, agradecemos a vossa presença. Uma vez mais, parabéns, Nathalie, pela excelente palestra. Eu estou muito grata ao Marco, estou muito grata a todos os colegas. Por favor, cuidem de vós, sejam saudáveis e sejam todos abençoados. Todos os colegas e as vossas famílias. Obrigado,